Imagina um sofrimento de 3 anos nessa espera. Foram 3 anos para mim de sofrimento. Para Deus aquilo ali foi rapidinho. É porque se fosse no meu tempo, não ia ser glorificado o nome de Deus. Como é que ia ser glorificado o nome de Deus se foi no meu? Oi, gente! Como vocês estão? Não se assusta por causa da roupa, porque eu fiz um vídeo agora anteriormente com essa mesma roupa. Mas é porque eu resolvi fazer os vídeos todos no mesmo dia. Porque às vezes eu não tenho tempo para fazer vídeos. Aí quando eu tenho um tempinho, eu prefiro fazer todos eles em um dia. O tanto que der, né, na verdade. E hoje eu vou trazer de novo o testemunho para vocês, que eu preciso e eu necessito falar de um testemunho para vocês. Bom, e o testemunho de hoje, ele vai ser sobre o milagre do útero, na verdade, do filho, que eu queria muito ter um filho. Eu vinha tentando há muito tempo e eu não conseguia, não sabia o motivo, até depois eu descobri que eu tinha um cisto no ovário, uma endometriose, porque o nome é complicado, uma endometriose. E por esse motivo ele já estava muito grande, e aí eu já não poderia ter filho. E quando eu procurei os médicos, eles falavam que eu não poderia ter filhos, e por mais que se eu tirasse esse cisto, eu não poderia ter filho, porque o útero, o ovário, ele estaria doente. E eu teria, e outros médicos, foram 3 médicos que eu procurei. E um deles, o primeiro, foi muito mal educado, grosso pra dedéu. Eles pegaram, ele falou pra mim assim, olha, você não vai poder ter filho porque a gente vai ter que tirar os seus ovários. Aí eu falei assim, como assim tirar os ovários? Se o que eu mais quero é ter o filho. Aí ele disse, mas não tem como, e você vai tirar o ovário, ou senão o cisto vai crescer, ou vai virar um câncer. E aí foi, e aí eu chorei tanto nesse dia. Foi um dia horrível. E eu não tinha ninguém do meu lado, ninguém, nem de família, nem de ninguém. Do meu lado assim, para me apoiar. Mas no momento ali eu tinha uma amiga que eu tinha conhecido recentemente, que eu não imaginei que ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Ela estava do meu lado em todos os momentos. O momento mais difícil foi ela que estava do meu lado, porque Deus enviou esse anjo para poder ficar comigo e me acompanhar. A minha tia, para não dizer que eu não tive ninguém, a minha tia, às vezes, ela também estava comigo. Ela ia lá, que eu ficava no médico o tempo todo, buscando como me tratar desse cisto. Até porque doía muito. Não era pouco, não. Era muito mesmo. E aí, eu procurando esse primeiro médico, ele me disse isso, que eu já tinha que arrancar e eu não poderia ter filho. Foi assim, ele foi curto e grosso. Não vai poder ter filhos, eu vou arrancar, nós vamos arrancar o seu útero, o seu ovário e pronto. Aí eu falei, misericórdia, Senhor. E aí eu procurei um segundo médico, esse era pelo SUS. Só que esse seria em uma outra cidade, também não teve como, porque logo depois, não lembro mais o que foi que aconteceu, mas com ele não teve como. Quando eu procurei o segundo, ele me cobrou 4.000 reais. Ele disse que ele iria fazer a laser, mas que o cisto ele poderia voltar. Ele não garantia que eu poderia ter filhos, porque o ovário estaria doente, e isso seria ruim. Mas que pelo menos eu iria parar de sentir as dores. E o período fluxo menstrual, ele iria vir normal. Porque era uma situação muito difícil sobre isso. Só que eu não tinha esses 4.000 reais. Gente, eu não tinha. E mesmo falando com as famílias, a família não também... Eles não tinha, segundo eles, pra mim não tinha. E o que eles puderam ajudar, cada um deu 10 reais, deu 50 reais, no máximo que deram foram 50 reais. Mas não chegou, gente, a nem 200 reais. Não chegou nem a 200 reais. E eram 4.000 na época. E eu não tinha esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro até hoje. E aí eu chorava, e eu continuava chorando. E aí eu falei assim, meu Jesus, e agora o que eu vou fazer? E era tanto sofrimento, gente, porque eu tô resumindo aqui pra vocês. Era tanto sofrimento, mas tanto sofrimento, que eu não conseguia nem ficar em pé, de tanto que eu chorava. E eu fazia, naquele tempo, eu não era evangélica, eu não conhecia Jesus assim. Conhecia, sabia que existia, mas eu não orava.
Mas aí eu comecei a fazer, no tempo que esse tempo, eu falava que era promessa. Aí eu falava, vou fazer umas promessas aqui para Jesus. Eu prometia tanta coisa que nem eu lembrava do que eu prometia. Era desespero, não era nenhuma busca, uma entrega. Eu não entregava, era mais desespero porque eu queria ter o filho, né? E aí eu falava assim, eu quero ter um filho, Jesus, que eu te prometo isso, eu prometo aquilo. Aí depois demorava de chegar. E eu falava assim, então eu vou prometer mais isso, sabe? Eu prometi tanta coisa que eu até hoje não lembro o que foi que eu prometi. Mas porque o fato que eu queria ter, eu achava que era simples e fácil. Não conhecia, então vamos do meu jeito. Eu pensava, né? E aí era tanto, gente, eu chorava, mas eu chorava, eu chorava, eu chorava. Nesse tempo eu tinha me separado recentemente. Eu tinha me separado. E eu vinha tentando, era há tempos, né? Mas e aí, mesmo assim eu queria ter um filho, né? Eu falava, não sei o que eu vou fazer. Aí minha irmã falava, minha filha, minha irmã, acalma, conversa com Jesus. Ela já era da evangélica. Aí eu falava assim, mas como? Eu não aguento mais falar com Deus, eu não aguento mais pedir a Deus. E aí foi um desespero. E aí teve uma vez que quando nesse período, eu começava a louvar. Eu botava uns louvores lá. E aí era aquela música que falava, existe um rio, Senhor, que vem do teu grande amor. Gente, eu botava esse louvor o tempo todo. E eu cantava, e eu chorava, e eu me desesperava, e eu gritava. Mas o milagre não chegava, viu? Eu vou até dar risada, mas porque foi muito assim, a maneira que eu penso hoje, totalmente daquela época, totalmente diferente. E era um desespero. E até que uma vez, quando eu falei assim, ó, eu cansei, não quero mais saber de nada não. Gente, foi sério, um dia que eu falei isso, cansei, não quero saber de nada não, porque eu já não tinha conhecimento de Jesus, como eu tenho hoje. Aí eu falei assim, pronto, acabou, não quero saber de nada não. Quando eu falei isso, meu telefone toca. Foi o meu ex-esposo. Falou assim, Daiane, eu tenho uma para te contar. Eu consegui uma cirurgia para você. Não é aqui na cidade, é numa outra cidade. Tem que pagar só o R$ 50, que é da consulta, que tem que pagar a consulta. É grátis, mas a consulta é paga. Se foi R$ 50 ou foi 40, não lembro. Foi esse valor. E tem também o dinheiro da passagem, que em outra cidade, ou na cidade vizinha era perto. A passagem eu acho que era uns R$ 10 mais ou menos. E aí tu vai. E amanhã cedo. E eu falei, olha, será que agora é verdade? Porque eu tô cansada das pessoas falar que vai me ajudar. Tô cansada de falar que agora vai dar certo e eu não tô vendo nada dar certo. E não foi pouco tempo esse processo não. Esse processo foi demorado, sabe? Porque eu contando aqui parece que foi assim, foi em uma semana tudo se resolveu. Não. Foram meses, chegou acho que foi 1 ano para resolver isso. E eu sofrendo pra cirurgia. Foi eu sofrendo esse período. E aí eu fui pra essa consulta, ele foi no outro dia. Aí eu não sei se eu tinha esperança, se eu falava que eu falava, será que agora é mesmo? Será que agora vai dar certo? E aí ele falou, ainda teve outra, e ainda ele falou assim, ó, foi uma colega aqui de trabalho que me falou, eu nem perguntei, ela chegou pra mim, a gente conversando, aí ela foi e me falou. E aí ela falou que ia falar com a mãe dela, que trabalha nesse hospital, que vai te ajudar a ter acesso aos procedimentos. Aí eu falei, olha, aí já tá mudando a situação. E fui, ele ainda falou assim comigo, e ele que pagou a consulta. Ele pagou R$ 50, ainda me pagou a passagem, ainda a mãe dele, minha ex-sogra, foi comigo, ficou comigo no processo todo, ficou comigo depois que eu fiz a cirurgia, e aí ele falou assim, ainda tomei a morfina, 2 doses de morfina, que é aquela que você sente, pra você não sentir dor. E aí eu fui, né? Paguei a consulta. Eu paguei não, ele pagou a consulta. E o médico falou assim comigo, era um velho, gente, era um médico velhinho. Os outros 12 médicos lá eram jovens, eles tinham seus 35 anos mais ou menos.
E esse não, esse já era velhinho, aposentado, de cabelo branco, velho mesmo, não sei nem se ele é vivo até hoje, né? E aí ele falou assim, ô minha filha, você tem que fazer os exames pra gente ver se vai dar certo. Eu já tinha feito os exames por causa dos outros, né? Os outros procedimentos. Eu sempre estava atualizando os exames. E os meus exames, pelo SUS, não conseguia fazer esses exames, né? E meu pai que pagou esse exame pra mim. Todos os processos que eu fazia, ele pagava pra mim na esperança de eu conseguir fazer a cirurgia, né? Pra parar a dor, passar a dor e pra eu poder ver se conseguia ter filhos, né? E aí, quando eu fui pra consulta, o médico pra mim falou assim, olhou meus exames, aí veio o assistente dele e falou assim, doutor, falou escondidinho lá e eu vi, né? Ela não pode fazer cirurgia. E o doutor perguntou por quê? Porque os batimentos dela são baixos. Ela não vai resistir. Aí o médico chegou pra ele e disse assim, pode marcar a cirurgia dela que ela vai fazer. Aí o médico falou assim, o assistente falou, mas doutor, ele pode marcar a cirurgia dela que ela vai fazer. Gente, foi Jesus. Porque não tinha como uma pessoa... a cirurgia veio do nada, como meu esposo, quando eu perdi a esperança, ele me ligou dizendo que teria esse médico que ia fazer a cirurgia. E depois eu não poderia fazer a cirurgia por causa dos batimentos cardíacos, porque eu não ia suportar. E o médico disse com certeza que não foi o médico, foi Jesus que disse. Pode marcar que ela vai fazer a cirurgia. Aí eu peguei, já fiquei com medo, né? Porque eu falei assim, pô, se a pessoa chegar na hora da cirurgia eu morrer? Porque eu não tinha conhecimento também, né, de Jesus. Aí eu falei, já pensou eu morrer nessa banca de cirurgia? Porque se eu não posso fazer? E o assistente falou pro médico, o médico já é tão velhinho. Eu acho, aí foi aí que Satanás começou a botar medo em mim. Que eu não fizesse a cirurgia, porque eu iria morrer nessa banca. Porque eu não poderia fazer. Aí já foi o medo. E o médico, eu falei, esse médico é velho. Aí comecei a botar isso na minha cabeça, Satanás botando na minha mente, né? Ele é velho, ele não sabe mais de nada não. Ele pode fazer um erro lá porque ele já é velho. Aí, e que ele era muito velhinho mesmo. Aí eu falei assim, bom, eu faço ou não faço? Aí já foi Satanás com medo, porque era de Deus, foi de Deus. E aí, como o Satanás sabia que era de Deus, ele me botou medo. Tudo que eu queria, ele começou a me botar medo. E aí eu fui, né? Falei com o médico. Aí eu falei a situação pra ele, médico, doutor, eu quero ter filhos. Eu vou poder ter filhos? Ele falou, você vai poder ter filhos. Dentro de um ano, você não pode tentar ter filhos durante um ano. Por causa do processo da cirurgia. Mas depois de um ano, eu te garanto, eu te afirmo e é certeza que você vai ter um filho. E eu disse, que bom. Eu não glorificava porque eu não sabia que era de Deus. Eu falava, eita, que bom. E fiz a cirurgia. No momento, eu falei pra ele assim, doutor, vai precisar arrancar meus úteros e ovários? Ele disse, de maneira nenhuma. Eu só vou retirar o cisto. E você vai ter seu filho. Mas, como eu te disse, não pode ser dentro de um ano, porque é uma cirurgia delicada e os seus ovários não vão aguentar. Eles têm que ficar cicatrizados e recuperados. E esse processo é um ano. Foi um ano de sofrimento tentando, um ano de espera e até o ano de ter o filho. E nessa cirurgia, quando chegou na hora da cirurgia, eu falei assim, doutor, na hora assim, já entrando pro negócio na máquina, já maca toda preparada. Eu falei, doutor, o senhor não arranca meu útero não, meu ovário, por favor, porque eu preciso ter filho. Aí ele passou a mão na minha cabeça e disse assim, vai ficar tudo bem, não vou precisar arrancar nada, apenas o cisto. Ei, menina. Mas eu falei assim, e agora? E o desespero foi bater. Ele chegou na hora da cirurgia, tinha até uma enfermeira que segurou minha mão o tempo todo. Foi Jesus me curando e me preparando e cuidando de mim. O médico passou a mão na minha cabeça que ele não era assim. Pela fama dele, ele não era assim. A enfermeira segurou minha mão para dar tudo certo, para me confortar. E na hora que abriu, eu tinha dois, não foram um, foram 2 cistos em cada um dos ovários. E aí ele retirou esse cisto. Foi uma cirurgia, não foi muito demorada, foi rápida. E quando chegou na sala, eu tomei a dose da morfina, que é aquela que não sente dor, que só toma no último caso.
até isso Deus preparou pra mim. E as meninas do quarto, ela morriam de dor, porque ela fez a mesma. Uma foi cirurgia de laqueadura e a outra foi o mesmo procedimento que o meu. Mas as duas sentiram dor a noite toda. Teve uma que até caiu. E aí eu falava assim, por que eu tomei a morfina, esse remédio? E as meninas não tomaram. Eu tomei uma depois da cirurgia e uma no outro dia pela manhã. E eu falava, meu Deus, se eu não tivesse tomado, eu ia sentir essas dores também. Poderia ser até pior. Uma das meninas até caiu de tanta dor, e aí a minha sogra teve que levantar ela. Então Deus cuidou de mim nesse processo todo. Nesse processo todo, Deus cuidou plenamente. Então Deus pode fazer todas as coisas na vida das pessoas, por mais que as pessoas não creiam, que não tenham esperança. E aí passou o processo da cicatriz do ovário, e aí vamos pro processo do filho. Eu não sei se eu falo nesse vídeo, mas eu vou postar ele 2 vezes, porque as pessoas já tem 15 minutos de vídeo aqui, possa ser que as pessoas não vão ver até o final. Caso eles não vejam até o final, eu vou partir, dar um corte nesse vídeo e vou postar ele 2 vezes. Vou postar ele completo agora e vou postar a parte só desse processo aí do filho. Então, depois que passou esse processo de cicatrização do ovário, eu comecei o processo já de poder ter filho, fora humano. No caso, já foram 2 anos aí passado, né? Do processo que eu descobri, tentei fazer cirurgia, não achava, foi sofrimento. Até Jesus vir e falar, você vai fazer cirurgia e vai dar tudo certo. Deu. Aí agora mais um processo de que eu tinha que esperar para poder ter o filho. E aí já veio a ansiedade, já voltou a angústia, agora eu vou ter o filho. Aí começou a passar o tempo, que eu não poderia ter o filho, né? Aí começou a passar o tempo, eu falava, meu Deus, e agora cadê o filho que é pra vir? Que a cirurgia eu já fiz, o cisto eu já não tenho, por que o filho não vem? E aí fiquei nesse processo. E aí fui. E foi uma luta. E foi uma luta. E aí teve um dia que eu tava na casa da minha irmã. Fui pra lá, não tinha nada pra fazer, saí da minha casa pra casa dela, era num bairro diferente. Quando cheguei na casa da minha irmã, vem a sogra dela e fala assim, Monize, eu vou pro monte, vamos? Aí ela disse, eu não. Aí eu falei, vamos. Aí a gente foi pro monte, acabou que ela foi pro monte também. Eu nunca tinha ido no monte, foi a minha primeira vez no monte. E aí eu fui pra esse monte. Aí quando chegou nesse monte, teve revelações. E aí depois do monte, isso foi numa final de semana, não lembro quando foi o monte, né? Mas aí quando foi numa quinta-feira, de novo, eu fui pra casa dela, não planejei ir pra igreja, não planejei. E aí cheguei lá, eu vesti até a roupa dela, né? Porque eu não planejei ir pra igreja. E ela falou, vou pra igreja. A sogra dela veio e falou assim, Mônica, hoje tem culto, vamos? Aí eu falei assim, eu quero ir, Beth. Chamou minha irmã, eu me ofereci, né? Aí eu falei, eu vou. E fui pra essa igreja. Eu, minha irmã e a sogra da minha irmã. E aí quando chegou nessa igreja, teve uma mulher lá que começou a fazer uma pregação. E eu não prestei muita atenção, assim, não fui prestando muita atenção no culto, porque eu tava desgastada já de dar espera. E aí a mulher começou a pregar, pregou, e eu falei, essa mulher eu acho que não vai falar nada demais, não. E aí quando foi, no final da pregação dela, ela falou assim, Jesus manda dizer que tem uma pessoa aqui que quer ter um filho. E Jesus está curando, está processando o útero. E essa pessoa vai ter um filho e não vai demorar. E eu tava desligada. E aí a minha irmã foi bater no meu ombro e disse assim, é pra tu, receba. Aí eu peguei e falei, eu recebo. E aí quando foi na mesma semana, eu fui para uma outra igreja, que era a igreja que eu frequentava, no meu bairro. E aí quando chegou lá, a pastora, que era muito usada, né? Porque ela já faleceu. Ela faleceu de Covid. E aí ela chegou, botou a mão no meu útero, assim onde estava o cisto, colocou a mão e falou assim, você está curada e você vai ter um filho. Eu falei, pronto, Deus falou que eu vou ter um filho. Gente,
Isso foi depois do processo de 1 ano, viu? E não quer dizer que eu tive um filho rápido, não. Isso demorou uns 3 anos. Foram 1 ano para cada processo. 1 ano para cirurgia, 1 ano de cura e 1 ano do filho. Foram 3 anos isso. Imagina um sofrimento de 3 anos nessa espera. E aí, quando a pastora revelou isso, que eu iria ter um filho, eu não demorou muito não demorou mesmo muito. Eu tive o filho. Foram questão, gente, de 1 semana, sem brincadeira, quando teve as revelações. Na questão de 1 semana, eu tive o filho. Mas só que teve um problema. Porque o médico, ele foi Jesus. Eu senti que ele foi Jesus, porque a maneira que ele falou, a convicção que ele falou, prepara tudo que ela vai fazer cirurgia. No momento da cirurgia, ele falou, vai ficar tudo bem, passou a mão na minha cabeça. E falou, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo e você vai ter seu filho. Bom, já foi Jesus ali, ainda todo branquinho, cabelo branquinho, roupa branquinho, ele todo branquinho. Ficou um anjo ali. Foi Jesus. E aí eu tive o filho, então a promessa se cumpriu. Teve promessa, eu não tive paciência, não foi no meu tempo, foi no tempo de Deus. E deu tudo certo, eu tive o filho. Hoje, ela já tem 5 anos, é uma bênção de Jesus. E Deus me curou. Se Deus me curou, Deus me restaurou, Deus arrumou cirurgia, deu filho, arrumou médico, teve como é que chama? Teve profecia e tudo se cumpriu, porque quando é de Deus, se cumpre. Então, vocês que estiverem no tempo da espera, no tempo do processo, não é fácil, é fácil dizer para mim, porque já aconteceu. Tem outros testemunhos também, mas é só ter calma. Hoje eu conheço Jesus. Antes eu não conhecia para ter aquele entendimento. Hoje eu sei que é o processo. Tudo é um processo. Hoje, nesse exato momento, eu também estou passando por um outro processo. E eu tenho certeza que eu vou voltar aqui e vou dar um testemunho para vocês também desse processo. Mas então, gente, é só ter paciência que tudo vai dar certo, porque tudo é no tempo de Deus, não é nada no nosso tempo. A gente planeja de um jeito e Deus é de outro jeito. O que pra mim foi uma eternidade, foram 3 anos pra mim de sofrimento, pra Deus aquilo ali foi rapidinho. É porque se fosse no meu tempo, não ia ser glorificado o nome de Deus. Como é que ia ser glorificado o nome de Deus se foi no meu tempo? Já no tempo de Deus, não. É tudo diferente. E ele fez do jeito que ele falou. Você vai ter um filho, mas vai ser no meu tempo, não vai ser no teu tempo. E eu queria saber quando era o tempo dele. E foi, pra mim, foram 3 anos. Pra ele, eu não sei quanto tempo foi. Mas se cumpriu, se cumpriu. Graças a Deus, para a honra e a glória de Deus. Eu dou mais um testemunho para vocês da operação que Deus fez na minha vida. Eu espero que vocês tenham fé em Deus e que todos os problemas da vida de vocês, não importa qual seja ele, vai dar certo também, porque Deus é Deus. Mas para isso vocês têm que abrir o coração para Deus, porque ou para vocês têm que dar o testemunho de vocês, para que o nome de Deus seja glorificado. E é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, para glorificar o nome de Deus e falar o quanto ele fez na minha vida. E o quão grande é Deus e o tudo ele pode fazer. Tudo ele pode fazer. E na palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Eu levei esse processo de 3 anos porque eu não conhecia Jesus e eu achava que era no meu tempo. Se cumpriu, mas eu tive que dar o meu testemunho. E eu estou dando o meu testemunho para vocês verem o poder de Deus, o que ele pode fazer. Por mais que nós não temos esperança nem nas coisas. Quando é de Deus, vai se cumprir. Se cumpriu na minha vida e eu tenho certeza que vai se cumprir na vida de vocês. E se vocês assistiram esse vídeo até aqui, coloca aqui embaixo. Eu assisti até o fim, porque eu vou saber que vocês se interessaram pelo testemunho e pela obra que Deus faz na vida de cada pessoa. Então coloca aqui embaixo, eu assisti até o fim, que eu vou saber que vocês assistiram. Quem não comentar aqui embaixo é porque vocês não assistiram o vídeo até o final, hein? Tô de olho em vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E a palavra de hoje é: tenha calma, tenha paciência, tudo vai dar certo. Tudo é no tempo de Deus e não no nosso. E beijão e até o próximo vídeo.